Canal Linha 3, Delegação da Califórnia. Começamos por vos saudar e dizer-vos que estamos aqui em casa de um casal amigo, um casal que nós conhecemos já há algum tempo, são naturais da Ilha do Pico e vão conversar connosco e vamos saber um pouco da vida deles como imigrantes. Ao meu lado tem a senhora Conceição Dutra. Senhora Conceição, para já muito obrigado por ter aceito o convite para conversar connosco, abrir as portas da sua casa e, claro, para termos essa pequena conversa entre amigos. Não passa de uma conversa de entre amigos, uma conversa de imigrantes para imigrantes. Senhora Conceição, quando é que veio para os Estados Unidos? Olha, eu nem sequer sei quando é que eu vim para os Estados Unidos, mas não sei a data certa que nós viemos. Nós viemos em setembro de 27 de setembro de 1971. 71, pensava. 1971. Que eu não vim por vontade. Também não queria restar. Não. E agora, já que está a dizer que não veio por vontade, quando chegou aqui, como é que foi? Oh, eu chorei muito. Chorou muito. Por ter deixado a sua terra. Ter deixado os meus amigos, as minhas amigas. E tinha uma vida boa lá, sabes? E até cheguei a tocar na cama, saber se estava no Pico ou era aqui. Porque pouco tempo depois nós comprámos aqui esta casa, mas não tínhamos nada, sabes? O meu rapaz teve uma almofada que o padre Carlos roubou a almofada no Sagrado Coração de Jesus para dar ao afilhado, para ele dormir. De resto, hoje não tinha nem sofás, nem cadeiras, nem nada. Eu tinha parentes aqui, mas quer dizer, os parentes estavam na sua casa e nós só tínhamos aqui o Monsenhor Alvernaz. E ele ajudou-nos, emprestou-nos algum dinheiro para pôr embaixo na casa, $2.000, parece-me que foi, para a gente tinha. Claro. Tínhamos que fazer as pagas, mas queríamos comprar a casa. Mas também todos os dias ele falava naquele dinheiro à mesa. Para não esquecer. O padre Ivo chegou-me um dia à casa e disse-me assim: Conceição, quando é que vocês pagam o dinheiro ao Monsenhor Alvernaz? E disse, ele fala-te nisso todos os dias. E ele disse, todos os dias à mesa. Já podes ver que ele não podia perder dinheiro. E depois o meu marido foi trabalhar, eu não trabalhava, os pequenos foram para a escola católica, mas o padre Ivo e o Carlos era padrinho do Carlos. É que pagaram a escola católica, primeiro ano. Mas depois nós pagávamos, ainda conduzia o carro, ele não tinha carro, o António Carvalho é que eu levava para o trabalho e eu fazia comida para o António Carvalho, depois quando chegassem no trabalho comerem aqui. Não foi fácil. O primeiro dia que eu fiz os meus anos, eu recebi um telegrama do Pico, das minhas amigas. Eu chorei naquele dia todo o dia. E porque era costume, eu nem fazia festas, nem havia convites, mas chegava-se à noite e já sabia que tinha alguém lá em casa e preparava-me para isso. E era o primeiro ano que eu estava aqui, porque não tinha ninguém. A primeira mobília que eu tive aqui foi alguém que deitou uma sofá aí fora da porta e eu tirei a parte de trás e arremendei a sofá toda. E o Naito Calâmbias, o pai do António Borba, o sogro do António Borba, o pai da Maria Borba, veio-nos trazer aqui uma cadeira de reclinar, não sei o quê, o padre Ivo veio-nos trazer uma mobília que era de um dentista. Foi as primeiras coisas, quer dizer, não foi fácil. Não foi fácil. Aliás, nunca, todas as pessoas têm falado connosco sobre não é fácil. Vindo para a América. Não é fácil, a chegada aqui, enfrentar uma vida nova, não é? A senhora lá fazia o quê? Exatamente. Cabeleireira. A senhora era cabeleireira. Trabalhava, tinha um salão, trabalhei 10 anos, tinha os meus diplomas e tinha boa clientela. No mês de fevereiro eu fazia mais dinheiro que o meu marido não fazia. É o meu mês mais curto, mas havia o carnaval e aquelas coisas, depois eu tinha sempre, trabalhava até à meia-noite. Tinha sempre clientes. E essa meia-noite por diante a luz apagava-se, muitas vezes as tias
ia lá à central dizer que precisava mais meia hora de luz. Mas a senhora, além de cabeleireira, também era costureira, não é? Lá não. Lá não? Não. Foi costureira, foi aqui? Foi. A minha vizinha espanhola, às vezes eu tenho um E agora, como é que a senhora... Olha... Como é que este talento como costureira aparece só nos Estados Unidos? A irmã do meu senhor Alvernaz dizia-me que tinha saído para o lado do meu pai. O meu pai era carpinteiro e toda a família do meu pai eram carpinteiros e costureiros e faziam essas coisas todas. E ela dizia muitas vezes que eu tinha saído para o lado deles. Ela talvez conhecia melhor do que eu. Mas a minha vizinha espanhola não tinha telefone, não tínhamos nada, e a minha vizinha espanhola começou a vir aqui, eu gostava muito dos pequenos, e ela dizia, Connie, tu tens que fazer a minha roupa. E eu dizia, Mary, não sei costurar, eu faço uns pontos, mas não, tens que fazer a minha roupa. E eu comecei a fazer a roupa dela, e aí foi. Depois conheci a Irene Ricardo, tinha uma loja uma boutique aqui no Tal. A Irene também conheceu-me na igreja, começou a vir, olha, tu tens que consertar a roupa para a minha loja. Eu ia buscar a roupa a pé. As primeiras calças que eu amanhei uma bainha foram 70 centavos. 70 centavos? Yes. 70 centavos que ela me pagaram dessas calças. Eu ia buscar a roupa, vinha para casa com ela depois vinha buscar no outro dia, à noite, para esta hora. Se tinha alguma pessoa que ela gostava, eu ia lá levantar a bainha ou fazer isso que era preciso. Depois até tinha uma Mary Fiorina que ela não queria que ninguém tocasse na roupa, senão eu. Quer dizer, comecei a fazer. Depois a minha neta foi rainha da Senhora de Fátima. E eu, é claro, queria fazer a capa dela. Fui para fazer a capa dela, mas nunca tinha feito capas. Havia uma assessora, não recordo o nome dela, que ela já morreu, no Houston. Eu fui lá com ela. Para ela me explicar como era. Mas eu pintei 2 anjos a tinta de óleo para pôr na capa e pôr o anjo com o texto. Não. A mulher tinha uma preocupação, preocupava-se era como é que eu ia pôr aqueles anjos na capa e como é que ia pôr o texto. E dizia, a senhora não se preocupe que isso depois vai-me vir à ideia e eu vou fazer. Quando eu saí de lá, eu fiquei, se eu entrei sem saber nada, quando eu saí ainda sabia menos. A minha neta era pequenina e eu disse na cola, a avó nem sequer sabe qual é a cola que se cola estas coisas na capa. Essa avó, eu sei. E a gente entramos na House Fabric e ela disse, olha esta que estava lá numa mesa. Depois pedi a Mrs. Flor. E ela foi muito boa para mim. Ela foi, disse-me que eu faço a fazenda, tirou a capa e qualquer coisa que me explicava como é que se fazia. E eu fui lá, tanto é que eu, quando comecei a fazer as capas, ela tinha capas e dizia, olha, queres fazer uma capa ou duas? Ela dava-me... A senhora depois de fazer aquela capa, foi caminho aberto para começar a fazer outras capas. E então a casa dela, ela abria-me a porta, ela dizia, olha, escolhe as coisas que tu queres para as capas, e ela não é que punha, eu escolhia o que queria para a capa e depois pagava o que era preciso pagar, para as pessoas pagavam, eu ia lá com as pessoas. E fez muita capa? Eu não sei quantas é que fiz, mas fiz as últimas, foi Modesto, 2 para Modesto. E aquilo era, eu acredito que fosse trabalhoso e consumia muito tempo, não era? Era trabalhoso, mas eu sempre gostei muito de desenho. Pronto, aqui tive sessões de pintura, tinta de óleo, ainda tenho com um quadro que está ali atrás de mim, que eu é que o pintei a tinta de óleo, quando tinha 16 anos. E eu gostava de desenhar. E quando estes se deitavam, era uma coisa, eu vinha para aqui para a mesa e eu punha os alfinetes e desenhava. Era uma maneira de passar o tempo? Não, gostava daquilo, sentia-me bem naquilo. Foi assim que eu comecei a fazer as capas. Depois desisti, as costas doíam-me e eu não... Era muito trabalho e não... E entretanto, ao fazer as capas, ou integrar-se um pouco mais na vida nos Estados Unidos, a coisa foi melhorando, a senhora foi gostando mais um bocadinho, ou aquelas saudades, Mas eu sempre sinto saudades. Não, está bem, mas aquela saudade de dizer, opa, não quero estar aqui. Não, eu nunca disse isto, isto gostava imenso, fiquei cá. Portanto, a senhora... Mas ele gostava, olha, pronto, casei com ele, era para viver. Mas quer dizer, a senhora não via, por exemplo, não via
que isto era um país melhor para um futuro para os seus filhos? Eu não devia ter vindo, porque nós tivemos 2 ou 3 anos com um termo de responsabilidade e, por minha causa, é que nunca se foi. Quando chegou o último ano, este disse, este é o último ano, mas não vai mais. Prontos, e eu disse, ok, vamos embora. E assim é que nós viemos. E a senhora veio. Eu acredito, não é fácil, e toda a gente sabe, as pessoas que nos veem e que são imigrantes como nós, sabem que isto não é fácil. Não. A gente chegar a um país estrangeiro e começar a fazer uma vida. Eu ainda trouxe um tacho comigo na mala, já é para vez que eu tinha que ter um tacho para cozinhar. Não foi fácil. Está bem, pronto. E depois a língua também. E a língua, porque é claro, em casa falava-se português, porque tinha que se falar português, que eu estou arrependida que eu devia ter feito diferente. Devia ter começado a falar inglês. Yes, porque eu tinha aprendido a falar inglês bem com eles e já tinha tido umas lições de inglês lá. Mas pronto, falou-se português para todos falarem português, hoje todos falam bem português. E assim, diga-me, a senhora era cabeleireira, como disse há pouco. Eu adorava o meu trabalho. E aqui porque não existiu as funções de cabeleireira aqui? Porque conduzia carro, os pequenos iam para a escola e o Padre Fagundes ia-me ajudar. Olha, em primeiro lugar, eu era para ir para Monterrey, para Santa Cruz, porque eu tinha lá um irmão da minha mãe, que era casado, e ele já tinha um colégio para eu ir. Tudo preparado. Mas este senhor queria vir, era para aqui, porque tinha o Padre Carlos e o Ivo aqui. E o Monsenhor Alvernaz. E a senhora ficou. E eu vim. Pois, porque a senhora já veio de lá atrás dele, depois não é mais um favor. Foi mais um favorzinho que fez. Foi um favor que fiz. Mas o Monsenhor Fagundes, em Sacramento, eles iam para aqui uma semana, porque eu tinha horas suficientes. Tinha tempo suficiente. Era só ir fazer o exame, ter uma explicação qualquer, no exame, e o Padre Fagundes ajudava-me. Mas eu tinha horas, ainda restava horas, porque eu tinha tirado o curso, foi na terceira, no Salão Chico, a Dona Isilberta, e depois fui, no ano a seguir, fui em 1964, que eu fui à terceira, ficámos em casa do Sr. Dom José Alvernaz, e fui a um curso de cabeleireiras da Uela, da L'Oréal, da Uela, e depois fui a São Miguel, outro curso da L'Oréal. Senhora Conceição, ser cabeleireira, nos anos que a senhora foi, e ser cabeleireira agora, a senhora não é cabeleireira aqui, mas já foi à cabeleireira. O sistema é igual? Ou há uma grande diferença? Não, eu não acho muita diferença, porque era um trabalho que eu gostava muito. E eu adorava ir à janela, ver uma pessoa passar e ver que o cabelo estava bom. Interessante. E se não estava bom, eu chamava por ela. A senhora chamava a pessoa que ia passar? Chamava e dizia, olha, a tua permanente não ficou em condições, à frente está deslaçada, tu voltas aqui para eu consultá-la. Eu gostava tanto que eu penteava as noivas de graça. Eu nunca levei dinheiro nenhum para pentear as noivas. Isto que era para praticar? Não, era porque eu gostava de fazer aquele trabalho, gostava de as pentear. A última noiva que eu penteei, eu chorei todo o caminho. E porquê? Porque era a última. A senhora, quer dizer, já estava tudo alinhavado para vir para cá? O salão vendido o salão por... Quanto é que foi? 20 mil. 20 mil escudos. Naquela altura era muito dinheiro. Móveis e tudo. Aguentei até a semana antes de ir para aqui. Para a rapariga, porque ela não podia ficar com ele antes. E eu fui aguentando para ela. Depois a última que penteei, fui até em São do António, a última qual. E elas ainda dizem muitas vezes, a senhora que me penteou. A senhora posso ver que a senhora emociona-se quando fala nisso, porque foram muitos anos de cabeleireira? 10 anos de cabeleireira. Eu tinha uma gaveta, eu abri a gaveta, ela estava cheia de dinheiro de notas. No dia dos meus anos, eu fui
fui buscar, ia lá dentro, eu sempre gostei de anis, e fazia os meus anos, e eu disse, eu vou aqui, tinha uma loja, uma mercearia, que era só atravessar o caminho, o Jesuíno, que era um cunhado do padre Adão, e eu disse ao Jesuíno, eu hoje faço os meus anos, dá-me uma garrafa de anis. Eu comprei a garrafa de anis, trouxe a garrafa para casa, todos os cabos que caminhava, e ia a garrafa de anis e bebia. Quando chegou à noite eu tinha as pernas tanto fracas que eu nem sabia porque é que tinha as pernas fracas. Era do anis que eu tinha bebido. E assim, eu abri a gaveta e tinha a gaveta cheia de notas. Eu adorava o meu trabalho. Senhora, ainda hoje corto o cabelo a ele e gosto de cortar o cabelo. E ele paga bem à senhora? Não, nunca me deu dinheiro. Nunca deu nada. Foi pena. Isto também não é. Não, até uma vez por dia dos meus anos, por dia dos meus anos, o que ele me trouxe foi um braçado de couves. Couves? Sim, já podes ver da maneira em que ele era amigo. Couves que ele plantou? Não sei quem é que lhes deu. Se fosse que ele plantou, tinha mais valor ainda. Não, eu aqui a plantar as couves de alho. Senhora, quer dizer, a gente vai parar aqui um bocadinho consigo e vamos... As couves eram verdes e o verde é a esperança. Às vezes. Vamos falar aqui com o seu marido, uma pessoa que eu já o conheço também há muito tempo, há muitos anos, o senhor Manuel Dutre, e quem não o conhece, há muita gente que o conhece, é um homem da comunidade. Sr. Manuel, para si, muito obrigado também por nos ter aceito aqui na sua casa, para si também foi também assim um bocado monótono na sua vinda para aqui, ou queria mesmo vir para cá? Sabes, para te dizer mais ou menos a realidade, eu, como muitos, somos uma família pobre. A minha família é uma família pobre. 5 raparigas, 3 rapazes, o meu pai, a minha mãe, a avó, eu conheci o meu avô materno. Mas havia 3 irmãs da minha mãe aqui na Califórnia, aqui mesmo no Hanford, e um tio meu e um irmão também da minha mãe que cheguei a conhecer. E como éramos uma família pobre e uma família grande, eles ajudaram-nos a criar, mandando sacas de roupa, como muita gente recebia naquela altura. Por Natal mandavam algum dinheiro, não era muito, mas era isso que se recebia e ajudava muito. E fui embebido e criado desta forma, e sempre com aquela coisa na América. A minha própria avó materna morreu quando eu estava na tropa, mas morreu com 92, 93 anos. E ela era paralítica de um lado e meu pai trabalhava nas terras e na altura de semear o milho, secavam o milho, e a minha avó havia, não sei como é que se conseguiu, uma selha da Dorna, uma pipa, por exemplo, cortada ao meio, estava na cozinha, punha-se o milho lá dentro com as maçarocas e havia uma pedra que se punha em cima das maçarocas e ela, coitadinha, porque tinha dado a paralisia do lado esquerdo e do lado direito com a outra mão, ela praticamente é que debulhava o milho, o nosso milho quase todo. Mas nós, quando tínhamos o quintal, cultivavam tomates, e quando a gente vinha com um cestinho com alguns tomates, os tomates mais pequenos, redondos, passavam por ela, mas ela dizia, lembro-me, estou sempre ouvindo ela dizer, vocês venham aqui, mamãe. Ela pegava 2 ou 3 tomates, aqueles mais pequenos, e limpava-os, eles não estavam sujos, mas e comia-os. E aquilo repugnava-me naquela altura. Hoje eu gosto muito de tomate. Sim, também naquela altura, sim. não. Eles tinham estado, o meu avô e a minha avó tinham estado aí no Bedford, aqui na Califórnia.
Uma das coisas que eu tenho pena hoje, já tenho procurado saber, nunca procurei saber. Toda a família, eram 5 raparigas e um rapaz, eles deixaram no Bedford e foram para o Pico, e a família toda nasceu lá. Chamava o meu avô o Capitão Bagaço, ele tinha sido capitão, ou dito em português, um mestre de uma embarcação, de um navio que andavam à caça à baleia. Uhum. E é interessante porque eles foram para o Pico e levaram mobília. Havia um quarto de cama, mobiliário que eles tinham levado, havia louça lá em casa que eles tinham levado, e uma preocupação que me faz pensar muito é como eles, quanto tempo tiveram na Califórnia e conseguiram amealhar alguns dólares e foram para lá e criaram, toda a família nasceu no Pico, depois de terem deixado no Bedford. E bom, e este envolvimento de tudo, depois as irmãs, a família aqui, as irmãs da minha mãe aqui na Califórnia, e o recebimento das sacas de roupa, de tudo aquilo, e depois alguns da minha família depois emigraram também. Criou em si uma vontade. Desejo de vontade, e foi isso que, mesmo depois de ter o meu trabalho que tinha lá, levou algum tempo para eu decidir e tomar a resolução e combinarmos e emigrarmos e virmos para cá, e foi isso que me fez pensar. O Sr. Manuel fala, mesmo depois de ter o meu trabalho, eu sei que o Sr. Manuel foi guarda fiscal. Sim. Foi guarda fiscal. Há muita gente que fala guarda fiscal, mas há muita gente também que não sabe o que é um guarda fiscal. Polícia é uma coisa, guarda fiscal é outra. Sim. Qual era a sua função, para que as pessoas percebam, qual era a função de um guarda fiscal? Qual era o papel que desempenhava? Bom, naquela altura havia o Pico vou falar do Pico, o Pico tem 3 concelhos, porque falar do Pico e dos concelhos é a mesma coisa que falar nas outras ilhas. 3 concelhos, e não era nos 3, nos 2 concelhos, Lajes e São Roque, Cais do Pico, havia a secção da Guarda Fiscal, onde tinha 2 cabos em São Roque e 3 soldados. Mas também havia os outros pequenos portos, por exemplo, na Madalena, Santo Amaro, Prainha do Norte, freguesias que pertenciam ao Concelho de São Roque. E era nestes portos que o funcionamento da Guarda Fiscal era fiscalizar, porque naquela altura havia nos Açores o pagamento de impostos, as mercadorias circulavam de Porto para Porto, por exemplo, São Jorge. No Faial não, o Faial pertencia, como é que eu hei de explicar? O Faial era uma outra ilha. Mas naquela altura havia também os distritos, Distrito da Horta, Distrito da Terceira, Distrito de Ponta Delgada. E por conseguinte, São Jorge, que ficava na frente do Cais do Pico, pertencia ao Distrito da Terceira. Um burro, um animal, um bezerro, uma vaca, que fosse, um boi, fosse transportado, pagava impostos. E era o guarda fiscal? A guarda fiscal é que superintendia nessa missão. O Cais do Pico, onde estava localizado a secção da Guarda Fiscal, superintendia dentro da sua área, mas
Eu estou um bocado baralhado já há muitos anos. Não se falava outra vez nisso. Yeah. Pois. Mas, Mas é mais ou menos assim um apanhado, mais ou menos. yeah. E agora, Sr. Manuel, e um homem que tem uma vida de guarda fiscal, que era uma vida, vamos lá, para os Açores ainda era uma vida... Era um emprego. Exatamente, não era um trabalho, era um emprego. Andava coxas direitas, não é como costuma dizer. Sem fazer nada. Ele diz, a sua senhora não fazia nada. Não. Ia para o café da casa. Pois, eu sei, porque o meu pai também esteve envolvido naquele sistema, sem ser guarda fiscal. Mas, e vem para aqui, Sr. Manuel, vem para aqui porque queria vir, porque a família criou aquela ambição, aquela ilusão de vir para a América. Como é que o senhor encarou isto aqui? Ao chegar aqui, disse, epá, é isto mesmo que eu queria, ou realmente isto não passa de uma ilusão? Não, a decisão que eu fiz foi uma decisão que deixava um emprego atrás e que não tinha direitos a ir para trás, porque eu pedi a demissão da Guarda Fiscal. Era o regulamento que naquela altura estava Estipulado. Exatamente. Só. E eu depois de estar aqui, eu procurei esquecer o que tinha deixado E atrás. enfrentar a nova vida. Embora me lembrasse, mas procurei esquecer e procurei, enfim, adaptar-me. Uhum. Eu lembro-me que depois de 2 anos, em frente da igreja, ali mais abaixo, fica no fim da rua, aqui. Igreja era São de Jesus. Sim. O Monsenhor Alvernaz estava lá fora da igreja e eu ia andando, não sei por qualquer motivo, encontramos-nos e ele faz-me uma pergunta, mesmo assim: o senhor nunca se arrependeu de ter vindo para a América? Ele sabia da nossa vida toda. Claro. O senhor nunca se arrependeu de ter vindo para a América? A minha resposta diz: não, senhor, passaram-se 2 anos. Durante este tempo todo, eu procurei esquecer o que tinha deixado atrás, embora no meu trabalho e tudo ficou para trás, embora não esqueça, mas eu procurei esquecer. E agora, neste momento, praticamente, eu estou mais ou menos habilitado e, por conseguinte, a minha vida vai ser aqui. Vai ser aqui. É aqui que eu quero criar os meus filhos, Exato. é aqui que eu quero fazer a minha vida. Yeah. Qual foi o seu primeiro trabalho aqui, Sr. Manuel? Interessante, nunca ganhei $3 a hora. Aqui o meu primeiro trabalho foi trabalhar numa fábrica, 2 noites, numa fábrica de perus, que ainda hoje, e na altura pertencia... Ou Armas? Não, foi aqui numa fábrica de perus, aqui na cidade de Torloca. No Valley Fresh? Eu não sei se era Vale Freixo, se era Armas? Ou talvez Christopher. Talvez, yes. Parece-me que era, Yeah. Christopher. 2 noites. E foi um trabalho interessante, porque havia um rapaz, na altura, 2 noites a trabalhar, o meu trabalho foi limpar as máquinas que trabalhavam todo o dia. E depois, de 2 em 2 horas, havia Uma pausa. para descansar, Uma pausa. 15 minutos. E há um rapaz português que aparece-me lá, eu nunca o tinha visto, e esse rapaz, até depois, 1 ano ou 2 mais tarde, parece que é em Númeno, era um rapaz muito novo. Estavam a balhar a chamarrita, balhava a chamarrita e ele caiu no chão e morreu. Não sei se te lembras de uma história dessa. Esse rapaz começa a conversar comigo, eu não o conhecia, nem ele a mim, mas ficámos amigos. E ele diz-me assim: o senhor não tenha muita pressa Na limpeza? na limpeza, a trabalhar. Alguém me veio dizer que estava um português novo a trabalhar, estava a trabalhar muito depressa.
Pois, imagino. E depois, eu tinha metido uma aplicação, ou alguém tinha falado comigo, com uma senhora de nome Mariana, portuguesa, que era uma supervisor, uma administradora no Banquet Food, no West Main. E ela chamou por mim se eu queria ir trabalhar para lá. Parece que era um bocadinho melhor o trabalho lá no Banquet. Eu fui trabalhar para o Banquet. Então trabalhei no Banquet 1 ano e meio. Mas comecei a trabalhar a $2,83, creio, à hora, e no ano seguinte eles mudaram para $2,93, mais 10 centavos. Bom, eu pensava que precisavam de um trabalho diferente, não é? Claro. E o senhor gostou daquele trabalho que fez? Eu não tinha outro. Está bem, mas às vezes a pessoa vai para um trabalho que não gosta, há outros trabalhos que se ajeitam melhor, não é? Mas depois dali... Eu adaptei-me ao do trabalho. Sim. Mas era trabalhoso, porque servia uma linha, e a linha havia uma foleira que às vezes tocava no botão para a linha andar mais depressa, depois aquelas tivininas nos manejavam-se todas. E era um problema. Mas eu lembro muito bem do Sr. Manuel trabalhar no Sousa's Furniture. Sim. Um dia chego a casa e esta diz-me: tens um trabalho novo, se tu quiseres, o meu trabalho que aconteceu. O meu senhor te chamou para aqui, o Sr. Alvarez, e diz que o João Sousa, que tinha uma furniture aqui de mobílios. Havia um sujeito que guiava um troco de gás, distribuição ao domicílio, teve um ataque e morreu, e ele queria uma pessoa para tomar o seu lugar. E eu disse: mulher, o que é que tu estás a dizer? Agora vou. Eu não conheço nada aí. Não conheço nada, não. E foi essa a minha expressão. Não vou. Ele queria uma entrevista comigo, mas nem vou ver esse sujeito. Não. A gente tínhamos comprado já. Já tínhamos comprado frigorífico, tínhamos comprado... certas coisas que a gente precisava. Claro. Mas, depois, eu não me lembro muito bem, mas eu sei se foi forçado por ela. O Monsenhor Alvarez forçou um bocadinho. E a senhora também? Pois, ele chegava a casa e ele tinha um trabalho bom lá, com as mãos finas, e andava aí a trabalhar daquela maneira, vinha para casa quando queria. Vinha à casa almoçar ou jantar, ia para a casa. Era um felijar lá. Ele era primeiro cabo da Guarda Fiscal, mandava-nos outros todos. E agora, o meu senhor dizia: Conceição, tu tens que fazer força, ele tem que ir, ele tem que experimentar, porque ele vai-se melhorar. Depois ele disse: mas não, experimenta. E melhorou-se, não? Foi depois... Bom, foi a entrevista. O João Sousa, um belo homem, nasceu nesta terra, mas tinha um negócio muito grande, e conversámos. Eu cheguei lá e eu disse-lhe a minha vida, que não conhecia nada e que não agradecia muito a forma que ele tinha usado o Monsenhor Alvarez para falar comigo, mas o que é que eu vou fazer? Mas no fim da entrevista, da conversa que nós tínhamos, quase que ele me tinha convencido a experimentar. Porque ele dizia: temos, talvez era no mês de agosto, setembro, temos 2 meses, 3 meses, a gente vai te dar um treino que tu precisas, e dê-me coragem. E ele realmente queria que o senhor... Queria. Depois de ter falado com o Monsenhor. Exatamente. Eu tomei E ficou lá a trabalhar
longo. E começaram a usar um troco de biotina, que aquilo era um perigo. Não? Exatamente. Lembro-me uma vez que estava a encher um tanque de biotina e partia a mangueira que a gente adiciona ao tanque e aquela boneca andava no ar e eu a apanhá-la sem com a pressão. Yeah. Mas teve lá alguns anos, mas não? E esse eu tive cerca de 3 anos, 3, 4 anos a trabalhar para os soldas. E depois adaptei-me ao serviço e gostava do trabalho. E depois também tinha alguns portugueses também lá a trabalhar, não tinha? Tinha o Manuel Lima, não era? Tinha o José Manuel Silveira. Sim, tinha. E depois já havia ali um ambiente mais ou menos português lá. Sim, lá já ajudava. Eu tinha o meu trabalho, que era o troco, caminhava de manhã, tinha ali para aqueles lados do Weissmolander, ele tem lá uns tanques grandes, que ali, a gente ia lá encher o troco quando esvaziavam. E foi assim que eu procurei adaptar-me. E gostava eu gostava do trabalho. Mas depois, outro trabalho. Aparece outro. Aparece, mas então foi esse. Eu trabalhei para ele e pensei que a gente sequer pode. E foi isso que me fez convencer com esta ideia. Um dia estava numa leitaria a encher o tanque de biotina, esse freguês, não me lembro o nome dele, mas estou vendo o lugar onde é, já não me lembro da rua. E aparece lá um sujeito, estava a chover, mas ele vinha encapotado, chega lá, cumprimentou o senhor da leitaria que estava a conversar comigo. Estávamos à brigada na garagem ou num shed. E eu vejo o homem subir o tanque, levantou, fez o cheque ao tanque, vem para baixo. O senhor vai precisar de comida para os seus animais, terça-feira, quarta-feira, etc. Muito obrigado. Cheguei aqui, cumprimentou e saiu. E o Sr. Manuel pensou, isto é um trabalho fácil. Este aqui é um trabalho que isto é que diz o americano pizza cake. Isto é um trabalho que eu gostava. Depois desta casa ali, havia um sujeito, João, era da Graciosa. João de Espanola. Ele tinha um irmão, João Espanola, vendia sementes para uma companhia de Fresno, mas através do João éramos amigos com o José, já o conhecia, e da senhora também. E um dia encontro o José pelo caminho. Ele conhecia já o piquete, o troque que eu guiava, e ao ele estava parado no bar e eu parei também, e eu dei a mão ao José e disse: "Hey Joe, I need to talk to you. Eu preciso falar contigo." E eu digo assim: José, tu sabes que eu gostava de ter um trabalho, sabes o trabalho que eu gostava de ter? A trabalhar para uma companhia de vender rações para os animais. E ele diz: o que é que percebes disso? Eu não percebo muito, mas lembra-te, a gente estamos rodeados de portugueses com leitarias por aí, tudo gente boa, não é? Eu sei falar com eles. E ele diz: olha, eu tenho um amigo que tem 2 moinhos, eu vou experimentar a falar com ele, ver o que é que ele diz. E se ele tem lugar para um verde. Yeah. E depois tive esta conversa com ele e o tempo passou. Joe, mais tarde, passou talvez umas semanas, um mês, talvez ou mais, e encontramos outra vez pelo caminho. E ele deu-me a mão, ele tinha uma conversa para comigo, ele tinha uma mensagem. E então, João, o que é que a boa notícia que me dás?
tu sabes, a resposta à pergunta que ele me fez, eu falei com este meu amigo e a pergunta que ele me fez foi a mesma que eu te fiz. Que Já alguma coisa sabias de alguma coisa de vacas e de indefina. E qual foi a resposta que lhe deste? Olha, muitas leitarias portuguesas e que sabias falar com os portugueses. E o que é que ele disse? Ele disse: fosse fazer uma visita. Eu fui. Tirei 2 horas ou 3 horas do meu trabalho. Lá isso fui fazer uma visita. O homem foi tão bom para comigo, Bob Gilbert. Foi tão bom para comigo, tão delicado, tão simpático. Foi-me mostrar o moinho, foi-me mostrar a sua casa de um ponto alto do moinho. Olha, a minha casa fica mais para ali. E fez-me perguntas, aquilo que... Bom, pois o que é que eu nunca fui perfeito no inglês. E naquela altura, mas eu procurava... Mas desarrascou-se, claro. Nunca tive vergonha Claro. de fazer Claro, asneiras. claro. Mas sempre procurava entender-me. E passou-se semanas, passou-se talvez meses. O Babo ia às festas portuguesas. Quando eu o via numa das festas portuguesas, eu ia sempre cumprimentá-lo. E para ver que se ele me dizia alguma coisa. Exatamente. Um dia, em Modesto, fiz a mesma coisa. Fui falar com ele e ele tira um dos cartões da algibeira e dá-me as instruções para eu ir ao Barry Seed and Feed, ali no Quis. Ia estar lá um irmão e o supervisor da companhia, e que eu podia amanhar um trabalho talvez lá no moinho, familiarizar-me com o sistema, produtos, exatamente. e depois um dia mais tarde teria possibilidades de ir para o campo, conforme eu gostaria. E eu tenho isto demorado, mas vou ser breve. Eu acho bom. Acertámos para eu começar a trabalhar e dei ordem na companhia do gás para amanhar um homem para me substituir. Dei 1 mês para me substituir. Mas nesse período de tempo houve uma companhia de Los Angeles, Coast Grade, tinha o sales manager aqui em Interlock, chamou por mim e sendo que me oferecia o trabalho, se eu quisesse trabalhar para eles, oferecia-me o trabalho no campo para eu ir vender. Como eu tinha já a palavra de ir para o moinho. Exato, isso ficou entre a espada e a parede. E como é que eu vou fazer agora aqui? E o homem forçou-me para ter uma entrevista comigo. Eu disse que tinha já dado a palavra para o Bob Gilbert, mas o homem convenceu-me. E eu fui vê-lo. E quando saí dele, eu queria aquele trabalho de ir para o campo. De contatar com as pessoas. E chego a casa. E agora como é que me vou dizer as casas? Chamar o Babo. Eu chamei o Babo e expliquei-lhe, disse-lhe o que é que tinha acontecido. E ele diz: Manel, já assim foi, Manel, tira 2 horas do teu trabalho, olhos nos olhos, vamos ter uma conversa. O Al Silva, não sei se conhecias, talvez não, o Al Silva da Graciosa era o supervisor do Gilbert para os portugueses e para os americanos, aqui no Quis. E eu procurei explicar-me no telefone, mas depois tirei 2 horas e fui visitá-lo. E depois da conversa que tivemos em hotel, o Bob disse: Manuel, depois disse que vinha para casa aqui a falar com a esposa e daria-lhe a resposta. E ele diz: vais trabalhar para onde dizes que é bom para ti e para a tua família. Exatamente. E vim para casa, depois deu-me a coragem, porque, olha, gostas de ir para o campo, tens essa oportunidade. Aproveita, vai para o campo. O Al Silva tinha-me dito, no outro dia de manhã chamo o Al Silva e digo:
olha, a minha decisão, falei com a minha esposa e eu vou trabalhar para o Conselheiro. E a resposta dele foi, se alguma coisa acontecer mais tarde, deixa-nos saber. Trabalhei 3 anos para o Conselheiro, gostei do trabalho, aprendi muito. Tirei alguns fregueses que viravam para o Guilberto, viraram comigo no Conselheiro. Não foi muitos, mas encontrei o Babo Guilberto por algumas vezes e ele dizia-me, não, estás a fazer um bom trabalho, continua. Trabalhei 4 anos para o Conselheiro, depois 4 anos. Depois deste tempo, havia uma companhia em Lodai que ardeu e o sales manager da companhia depois trabalhou, comprou, arrendou, fez um contrato com o Conselheiro e depois ali, quem passa, vai no Golden State, por cima da ponte, aquele moinho que tem ali à esquerda, não sei como dá o nome. Esse sujeito comprou o moinho e pôs a funcionar e a adquirir fregueses. Chama por mim um sujeito que trabalhava para ele, chama por mim um dia à noite se eu queria trabalhar. Mas foi depois de eu ter saído do Conselheiro. Eles sabiam que eu tinha saído do Conselheiro, porque eles queriam mudar para o Hanford e já tinha a minha vida estabelecida, com crianças e tudo, e não quis ir, depois eles não tinham mais trabalho para mim aqui. Fui ver, ainda não disse, e fui ver logo o Babo Guilberto, quando saí do Conselheiro. E o Babo disse, sempre tem feito um bom trabalho, mas neste momento eu não tenho a porta aberta para ti no campo. E eu ainda lhe disse, se me queres pôr no moinho a trabalhar, com a experiência que eu tenho já com o Conselheiro, eu vou e depois vamos ver. E ele diz, não, tu vais amanhã a trabalho, tens um mês para descansar, tens benefícios a receber, tens um mês. E depois deste período de tempo do mês de estar em casa depois do Conselheiro, é que este sujeito me chamou e oferece-me trabalho para esta companhia aqui. Mas esta companhia era uma companhia falhada e sabia que não era uma coisa muito segura, mas era um trabalho que se abria para mim outra vez. E eu fui trabalhar, trabalhei 6 meses. Depois de 6 meses tínhamos uma reunião na companhia e o sujeito, não me lembro o nome dele, que era um americano, diz-me, a companhia está vendida, o Babo Guilberto comprou a companhia e disse-me que dava a primeira preferência ao Manuel Dutra se ainda estaria interessado em trabalhar para o Guilberto. E foi assim que o senhor foi trabalhar para o... Fui. Comecei no dia 1 de junho de 1985 ou 86 e reformei-me do Guilberto em 1 de junho de 2005, depois de 25 anos. 25 anos. Foi o melhor que deve ter acontecido para mim e para a minha família. Foi o melhor no campo do trabalho, mas o senhor teve um acidente, não teve? A trabalhar para o A. Gilbert Company. O senhor teve um acidente que a coisa não esteve lá muito bonita, não foi? Não, estava em cima de um tanque e caí, apanhei um choque elétrico. Uau. E caí 20 pés e parti as pernas. As duas. Helicóptero para o hospital. 6 meses fora do trabalho, mas depois de estar mais ou menos já estabelecido, através das offers, comunicava com os fregueses e depois voltei ao trabalho por 5 anos mais. Tinha reuniões em casa? Sim, tinha. O Sr. Manuel há bocadinho, o Sr. Manuel falou, e eu tenho que falar nisso, o Sr. Manuel há bocadinho falou que um homem a mandar chama Rita morreu, não foi o que o senhor falou há bocadinho? Era um rapaz novo, um rapaz de 20 tal anos. E sabe porquê que eu vou buscar isso? É porque eu sei que o senhor pertenceu à tuna, não foi? O senhor toca bandolim, não é? Toquei uma coisinha. Uma coisinha? Não, o senhor tocou para alguns tempos. E fizeram uma tuna, não foi? Tinha uma tuna aí, até muito jeitosa aí, aqui neste vale aqui.
E foi para algum tempo, não foi? Sim, Durou uns tempos. Anos, a gente fez um trabalho. Chegámos aí a Los Angeles. Eu recordo-me da Tuna. Outra coisa que também o Sr. Manuel também, isso para fugir às coisas más, outra coisa que o senhor fez também, que o marcou de certeza absoluta, foi o ser um dos fundadores da Casa dos Açores. Sim. Em 1977. 77. 20 de dezembro de 1977. Foi a fundação da Casa dos Açores. E o Sr. Manuel pertenceu ao grupo fundador. Pertenceu ao grupo fundador. E depois foi presidente mais tarde. Fui secretário da Casa dos Açores. E procurei ajudar sempre que possível na Casa dos Açores. Como os outros todos que foram fundadores. Claro. E o senhor, assim, eu sei mais ou menos, porque também andei envolvido, mas mais ou menos como é que surge a ideia de fundar a Casa dos Açores? O senhor ainda se lembra como é que alguém diz, epá, devíamos fundar uma Casa dos Açores aqui no Vale São Joaquim? Olha, eu creio até que nas conversas ou reuniões que nós podíamos ter, o agrupamento, eu creio até que devo ter ajudado e ter até influenciado também para que uma vez se fosse feita uma sociedade, se fizesse uma sociedade com o nome de Casa dos Açores, seria muito importante. E o Sr. Manuel também pertenceu ao Açoriano Sport antes. Eu lembro, eu tenho uma ideia que eu cheguei na Casa dos Açores, no Açoriano, eu fui diretor desportivo e associativo também. E associativo também. Yes. Eu lembro muito bem. E daí partiu a ideia de formar a Casa dos Açores, através do Açoriano, em que se juntou mais umas pessoas e o Sr. Manuel e o Sr. Manuel Lima, que já estavam lá, na Casa, já estavam no Açoriano, exatamente, e aí começou a Casa dos Açores, com o apoio de Monsenhor Alvernaz, com o apoio do Monsenhor Costa Nunes, não foi? Também na altura, fazíamos as reuniões com o apoio do Sr. Mendonça também. Exatamente. Eu recordo-me bem disto, ali na Igreja de Sagrada Conceição de Jesus, em que havia reuniões e falava-se. O Sr. Alvernaz ajudou-nos muito. Exatamente. Todas as facilidades para que. Exatamente, as instalações e tudo, para que houvesse reuniões. E uma das reuniões foi feita aqui em minha casa. Exatamente. Eu não sei se a senhora tem mais alguma coisa que passou, que não contou e que nós, como mexeriqueiros, queremos saber. Olha, eu fui para o Faial, tinha 5 anos. Foi para o Faial. A minha mãe aborreceu-se de mim e deu-me. Disse, olha, tu não precisas estar aqui, estás com um irmão da minha mãe. Deu-a? Pois, com certeza que já sei. Deu ou disse, não vais ver os tempos para lá? Fiquei foi mesmo dada? 5 anos e meu irmão ficou com 1 ano. Só foram dois. Só a sua tia? Era viúva, irmã da minha mãe é que me criou desde a idade, até eu casar. Eu casei nas Angústias, vivi na Conceição em São Tomás, pertencia à Conceição da Horta. Lá é que fui à escola, fui ao colégio, e lá é que fui toda a minha vida de infância. E fui ao Colégio Santo António e fui à igreja, que foi a Igreja da Conceição. E fui criada com a minha tia. Ela era viúva, era muito direita, era como se estivesse num convento. Restrita. Sabes o que era um convento? Sim, nunca tive nenhum. Chegava-me a fechar num quarto, assinada com papel, nas portas. Isto era... Ela não ia para lado nenhum, que ela não fosse atrás de mim. Ela tinha que ir sempre mais eu. E porquê? Olha, uma vez da festa do Senhora da Conceição, eu estive todo o dia sentada numa igreja, ao lado dela, que ela nunca me deixou vir à rua. E havia arraial na rua. E esta senhora era quê? Era freira? Não, era freira, era viúva. Era viúva? E só isso lhe dava... Não podia dar um passo fora da... Sabia a casa da minha vizinha, que era mais perto, era mesmo a chegar. E isto durou quanto tempo? Isto até o 4º ano, porque ela depois tirou-me,
do colégio, e ainda metia mais para o colégio, pagava o colégio era pago, o colégio Santo António. Porque disseram que havia um rapaz que gostava de mim e ela ficou zangada mas e... é isso que eu queria chegar, isso, com essas restrições todas, não havia oportunidade de deitar o olho ao São Manuel? Não. Então como é que isso aconteceu? Olha, eu nem sequer te sei explicar como é que isto aconteceu. Ele estava no Pico e a senhora estava no Faial? Não, ele já estava no Faial. Ele já estava no Faial. Pronto, ele estava guarda de escola no Faial. E então... E depois, ele passava lá por Santo Amaro, que ele andava lá atrás de uma rapariga de Santo Amaro, uma Maria Helena. E a senhora meteu-se no meio, entre ele e a rapariga? Eu não meti que não ia para festas, mas talvez ele passou lá e estava à janela ou qualquer coisa assim do género. E viu o guarda fiscal todo jeitoso. Ele viu-me, eu não sei, eu sei que depois vinha de uma lição de pintura, não sei se era de pintura. Costura. Não foi costura, não foi costura nada. De bordar na oliva, e ele apanhou o meu pé do Colégio Santo António. Para falar comigo, gostava de mim, não sei mais o quê, e eu disse, olha que eu disse assim umas coisas, disse, olha, eu não... É porque eu era... a minha tia criava, mas eu não era pessoa de ir para o quintal, para a terra, nem lavar roupa, nem fazer certas coisas. Isto era quase me dar numa redoma de vidro. É. Mas então como é? E o Sr. Manuel não ficou lá muito contente com essa história? Ficou porque a minha tia tinha alguma coisa de seu e ele tinha uma casa para morar. Lembrou-se que... eu não acredito que tenha sido. Eu te digo, que ele sabe. Mas não foi por causa disso. Ele não vai contar isso. Não foi por causa disso. Foi porque a senhora era bonita casámos, e ele era um jovem guarda fiscal e disse: não, eu aqui vou casámos nas Angústias, no Faial, nas Angústias, Igreja das Angústias. Já foi promovida primeiro cabo da guarda fiscal e por causa de Pico. Mas a minha vida, pois a minha mãe deu-me, eu não queria mais que... E depois a sua mãe deu, mas a senhora depois voltou a a sua mãe? Não. Minha mãe nunca uma vez me pediu para eu ir ficar à casa dela. Não. O tempo todo. Eu ia para o Pico passar férias, mas a minha tia, porque eu tinha uma adega na Ribeirinha, na Baixa, e a minha tia levava tudo o que ela tinha, eram os gatos, era a cabra, eram as galinhas, tudo ia com a gente passar férias 3 meses para o Pico. Chegava à adega, ela abria a portinha, os gatinhos, eles saíam, sabiam bem, já conheciam aquele ambiente, aquela casa. E a minha mãe ia lá à adega, vinha para casa, mas nunca foi uma vez, eu me lembro dela dizer assim: hoje tu queres ir com a mãe a casa, ficar com a mãe a casa, não. O meu pai sim. Então, isso era complicado. O seu pai nunca fez força para a senhora? Não, o meu pai, uma vez no Cais de Pico, fazia anos, ele foi ao doutor na véspera do dia e eu disse: pai, o pai hoje fica aqui comigo e amanhã, porque amanhã faço os meus anos. Ele disse: não, eu tenho que ir para casa, senão me amparo amanhã em casa. Eu tenho que me ir embora. Então a sua mãe ainda era mais restrita que a sua própria tia? Não, a minha mãe entendeu que ia ficar com a minha tia, portanto ficava com ela. Mas ele disse-me a chorar: tu foste para o Faial, não foi da minha vontade. Porque o meu pai, não era falta de dinheiro, porque o meu pai era carpinteiro e todos os dias ia trabalhar. Quer dizer, eu tinha dinheiro e a minha mãe era chaveira. Minha mãe é que me dava conta. E ele dá dias para fora, o domingo ia consultar a Tafonas para ir as pessoas, esses homens lhe irem dar um dia de trabalho, ou semear batatas, ou fazer qualquer coisa no campo para poder trabalhar. E ele disse-me: olha, tu foste para o Faial, não foi da minha vontade. E eu, quando chegava à casa, sentava-me na cama a brincar com os teus brinquedos. Ele sentava-se na cama a brincar com os brinquedos? Que eu até esses brinquedos deixei atrás. Já viste? Hoje eu tenho um irmão, mas ele não é... Ainda fomos criados juntos, sabes? Ele tinha 1 ano e tinha 4 anos quando ele nasceu. Não. Esta foi... Casaram-se, o Sr. Manuel sabe, o Sr. Manuel está emocionado também. Quando ele me foi pedir... Em casamento. Olha, eu tinha uns rapazes que eles eram cantoneiros dos Flamengos. Agora não me lembro o nome dele. Um era o José, era os Amarais. Era o José e o outro era mais amiga com ele. Assim que eu os ouvia rapar,
eu abria a luzinha, uma coisinha, e eles diziam sempre, a gente é que éramos irmãos da Conceição. A gente falava só com uma coisinha a casa era de alto e baixo. Só por uma frecha. Mas eles diziam, olha, lá está a tua tia com o chapéu. E fechava a janela, a minha tia estava no quintal e vinha o outro lado vigiar a saber se via alguém. Epá, isto era mesmo estar numa prisão. Era estar numa prisão. Era. Sr. Manuel, eu não sei se qual dos dois é que me vai dizer a data de quando é que se casaram. Oh. Já foi há dias, não foi, Sr. Manuel? Há 54 anos. 54 anos. 30, dia da Senhora de Lourdes. 1959. 30 de... E deste casamento nasceram 3 rebentos, não é? Yeah. O Carlos foi o O primeiro. Carlos, Depois foi a Cónia e depois foi a a Adélia. Adélia. Já tem netinhos? Já tem quase bisnetos, é isso que eu ia dizer. Já tem bisnetos, não é? Já temos bisnetos. Como as coisas são, não é? Mas quando ele foi pedir em casamento, ela disse-lhe a ele, o que é que ela disse? Tem-te sentido que isto não é para durar muito tempo. Vens aqui, pedi-la, tens que casar. E foi durante um ano. E no dia que ele foi para me pedir, o padre Júlia, que foi lá, porque naquela altura... Ela era muito boa pessoa, mas era tough. Era tanto, não, eu estou a perceber isso. Mas era boa pessoa. era tough que tanto é, ela nunca me comprou um anel, mas comprou um anel a ele, que ele ainda o tem no dedo. É verdade. A ele ela comprou-lhe um anel. Mas a senhora também não era assim um bocadito, assim, áspera com ela? Não, sabes assim. O que é que eu fazia quando fui para o Faial, que havia uma imagem de Nossa Senhora à cabeceira da cama, eu já sabia rezar, não sei como é que sabia rezar, mas já sabia qualquer coisa. Eu ajoelhava-me no chão a pedir que ela que morresse. A senhora ajoelhava-se a pedir que a sua tia morresse? Yes, nunca me esqueci aqui, eu ajoelhava-me a pedir que ela morresse, porque o meu juízo, tanto eu era pequena, que eu pensava que se ela morresse era a única maneira que eu podia ir para o pico. Ter com o meu pai e a minha mãe. Porque o meu pai é que me dizia esperar sempre e trazia-me às cacharrolas. Trazia-lhe às O cavalinhas. meu pai era muito meu amigo. E bom, E a tua mãe foi Meu sempre pai- amiga. o meu pai me amassava o pão à minha mãe, não o punha no forno, nem sabia arrumar, lavava-lhe o chão, porque a minha mãe teve dentro dos pulmões, derivado de um tio, irmão da minha avó, que veio do Brasil e veio tuberculoso e morreu em casa lá em casa. E ele morreu, deitou-se em sangue todo para a boca. E disse à minha avó que ia morrer, vou morrer depois da manhã, chama-me um padre e eu vou deitar-me em sangue todo para a boca. E a minha mãe era pequena e deve ter apanhado, todos tinham. Era a minha mãe, era o meu tio Daniel também tinha manchas nos pulmões, o Monsenhor Alvenaz também tinha, porque o pai de Monsenhor Alvenaz era irmão da minha avó. E quando este tio morreu, ele foi buscar a roupa toda que era do irmão. E vestiram a roupa, eles todos tinham coisas dos pulmões. Monsenhor Alvenaz Tuberculose? Não, mas tinha uma mancha, talvez tinham apanhado qualquer coisa. A minha mãe também tinha, a minha tia tinha. E eu também, de rapariga, me dava aquela tosse forte. Mas depois passou. O Dr. Teles dizia que aquilo que era hereditário. Ainda morre. Não morre. Ele está sempre a morrer. Mas. E trabalha sempre e cai. Desculpa, mas eu sempre teve piada. Não, e a minha tia, olha, depois casou, ela foi com a gente para o pico, esteve no pico, mas era má. A pontos da senhora se joelhar E dizer, vem no Senhor, leva E quando ela dava uma coisa para os olhos, viam umas luzes, umas coisas, e ela tinha a cabra e eu aqui a apanhar a comida para a cabra. E dizia, agora que ela sai embora. Mas ela nunca foi. Foi para aqui atrás de mim. Olha, Dona Tinha papéis Conceição. americanos e ela podia vir. Pronto, bora. Dona Conceição, Sr. Manuel, muito obrigado por este bocadinho. Foi um bocadinho agradável. Foi como eu disse no início do vídeo. Isto é uma conversa de imigrantes para imigrantes e muito mais vocês que já os conheço há alguns dias também. Gostei muito de saber um pouco da vossa vida como imigrantes. Desejo-vos as maiores felicidades. Obrigada. E vou deixar o microfone do canal Ilha 3, se mais algo queiram acrescentar,
algo que ficou assim na prateleira e esqueceu de puxar. E além disso, se quiserem mandar cumprimentos para alguém e abraços e beijos, que muita gente ainda conhece. Ele está-me ali a dar sinal por causa de regente de músicas. A Manuel foi regente de música. Do Sagrado Coração de Yeah, Jesus. daqui no Foi, Sagrado. não, foi do coro. Do cor, Do Sagrado, cor. Sagrado. Foi do Deus- coro. Deus dá-nos talentos Sim. e nós não devemos, se temos alguns talentos, devemos pô-los à prova e fazer, ajudar aquilo que se pode fazer. E aqui na Igreja do Sagrado Coração, eu dirigi o coro por 35 anos. 35 anos. 35 anos. O senhor esteve ligado aqui à igreja muitos Sim, anos. muitos anos. Desde que a gente chegamos aqui. Muitos anos. Através mesmo do Monsenhor Monsenhor Alvenar, foi Monsenhor por- Alvenar. yeah. E fui presidente da festa da Nossa Senhora Fátima. Nossa Senhora de Fátima. duas vezes. Teve Exatamente. secretária. Da Nossa Senhora de Fátima, há algum tempo também. Também 20 e tal. 20 e tal anos. Yes. Ou seja, eram muito dedicados ali Participei no coro do Nossa Senhora da Assunção também, depois de ter saído daqui. Pois agora já não há Não, 91 anos. 91 anos que o senhor Vai tem. fazer, vai fazer. Vai fazer. Dia 9 E de como maio. pudeste Dia 9 de maio, verificar- já é agora aqui ao virar da esquina. É. E pudeste verificar, estou muito esquecido. Tenho- Sr. Manuel, 91 anos, a computadora já acumulou muito Já. durante esses anos todos. E depois tem que me ouvir todo o dia. Não, mas ele estava Eu assim. leio, eu gosto de ler. O senhor gosta de Não ler? gosto de Claro. O senhor, pois, eu sempre conheci o senhor, é uma pessoa culta, uma pessoa que sabe as coisas, pôr as coisas no seu lugar. É como eu disse, já o Então, conheço há pois muitos eu anos. creio que É a mesma vida que o senhor tinha lá, aquela vida, aquele lidar com certas pessoas, o emprego que tinha, É. fazia com que o senhor se depois, desenvolvesse. quando eu fui para o Cais Pico, fui para o Cais Pico com 29 anos, fui substituir um colega que também já tinha a sua idade e eu gostei muito sempre de todos os meus trabalhos e procurei adaptar-me bem com eles. E procurou fiz muitos ser- amigos no Cais do Pico. Muitos Foi uma amigos vida mesmo. boa. Tive 10 anos. Eles diziam lá que uma pessoa que se muda de uma banda para a outra para conhecer bem o lugar tem que estar pelo menos 10 anos ou mais. E é verdade, eu tomei essa experiência lá. Quando saí do Cais do Pico ou de São Roque, Conselho, para emigrar, eu sentia-me em casa, quer dizer, sentia-me muito bem onde estava. E fizemos a nossa casa lá, depois de estarmos aqui, e No quarto pico. quando vamos lá a gente gosta. É engraçado que aquelas pessoas de lá, ainda quando chegavam lá, agora pois já vários morreram, diziam, olha o nosso Cabo Dutra. Eu Isso, gostava ainda muito. hoje chegam Ainda lá hoje. e perguntam onde é que é a casa do Cabo Dutra, todos sabem. Agora, já que está a falar em casa, eu sei que o senhor tem lá, que vocês têm lá uma casa e estão a pensar em ir lá este verão. Se Deus quiser. A gente está a pensar, mas de um momento para o outro nunca se sabe. Mas isto é que acontece com muitos anos, Sr. Exatamente, Manuel. A gente, ninguém sabe qual é o dia da manhã, mas o Sr. Manuel está a pensar, qual é o mês da sua partida? Talvez no mês de junho, vamos dizer. Junho. Está bom. Não vais, não vai? Eu vou em junho, mas eu vou para as suas Joaninas. Vocês vão para o Pico. Eu por acaso já passei no Pico, já fui. Mas se fores ao pico, vai lá à casa. tem Não, casa eu sei. para- Eu por acaso já fui ao Pico como é que se chama aqui? Mesquinho, Calheiros de Mesquinho. O meu cunhado é de lá, É verdade. eu já estive lá. É verdade. E o meu Mas cunhado isso sou Carlos. da Ribeirinha, nasci na Ribeirinha. Eu fui da Madalena até lá, depois chegava lá, fui na caminhonete e depois não sei onde foi, não sei se foi nas Lajes, que Das tive que Lajes. levar de caminhonete. E o contínuo da caminhonete disse a ele, rapaz, não sei para onde é que vou. E ele disse, não se preocupe, quando chegar ali eu vou dizer ao meu colega, olha, este senhor vai passar assim assim. E quando chegou lá, claro, eu queria visitar a mãe, já foi há anos também, a mãe foi em 93, 94, a mãe a mãe e o pai do meu cunhado, que tive o prazer de conhecer. Bom, agora sim, agora vamos pôr um ponto final nesta nossa conversa. Foi para mim um prazer enorme ter conversado com vocês, ver que vocês estão aqui ativos, que as vossas memórias ainda funcionam muito bem, que a vossa computadora está a trabalhar bem. Sr. Manuel, com mais idade,
mas a computadora está mais cheia. Porque eu prego todo o dia. Porque a senhora prega, isso faz a computadora. Trabalhar. Se Ora, não fosse, ele não estava assim. Muito obrigado, muita saúde e se, claro, já estão a planear os Açores, tenham uma boa viagem e uma boa estadia e um bom regresso. Oxalá que apareças lá. Eu gostava de ir. A gente deve ter números de telefone. Ok. Não, eu tenho o meu iPad, tu me mandas Pronto. qualquer notícia. Muito obrigado à senhora. Igualmente Sr. para Manuel, ti. prazer, muito obrigado, muita saúde. Não, eu é que fico Fico muito contente vocês, de ter tido essa conversa connosco. Vocês não se esqueçam de continuar a fazer o seu trabalho. Yeah. Eu sei que é um trabalho, é um sacrifício. Eu todos os dias vou ver vocês já têm alguma coisa Mas- nova. É, logo houver pessoas assim que vocês queiram conversar connosco, nós estamos sempre prontos. Yeah. E agora, olha, quero desejar a todos os meus vizinhos no Cais de Pico, os meus sobrinhos, que eu tenho sobrinhos lá. Do meu irmão tenho três sobrinhos e uma sobrinha, e tenho também o meu irmão, e a irmã desta com cunhada, e tenho também do lado dele, minha cunhada Maria do Rosário, a Rosário que é do RTP, Rosário Quaresma. Elas todas visitas e que a gente se vai ver talvez em pouco tempo. Ela chegou Yeah. a falar há algum tempo. E pronto. Muito obrigado, Sr. Manuel, é a sua vez. Sim, eu aproveito esta oportunidade para E obrigada a vocês todos. desejar muita saúde a todos os nossos amigos que nos conhecem e que a gente deixou atrás, mas nunca os esquecemos e temos-nos sempre no pensamento. Eu tenho e a minha irmã, que a viúva vive na Silveira, João, o João, que chegou chegou também do Canadá, lá a Almagreira, às Lajes do Pico. Ele passa uns tempos aqui no Canadá e outros tempos lá no Pico. Portanto, que tenham muita saúde, muita alegria, muita paz e que gozem o seu tempo, as nossas festas, as suas festas. Muito obrigado. Vocês aí, como sempre, foi um prazer e, como sempre, mandamos um abraço do tamanho da Califórnia. Esteja onde estiver, esteja bem, esteja de saúde. Até à próxima. Obrigado.